Olá, alunos do quinto ano, 1501, 1512, 1503. Vamos então aos gabaritos comentados? O primeiro texto e o segundo era leitura e interpretação, ok? Então, o primeiro texto, né? O gato é ingrato? A resposta número 1, vem querendo saber o que se dizem que está em negrito significa. Que ouvimos por aí, a gente não sabe quem disse, né? Quem falou com exatidão. Essa ideia de que alguém falou, mas a gente não sabe ainda com exatidão quem disse. A número 2, o que isso inventou não gosta de gato. A que se refere a palavra isso? Justamente a que o gato não gosta de gente, que o gato é ingrato, que ele só gosta da casa. 3, por que gatinho está com inicial maiúscula? Porque é o nome do gato, então o nosso nome tem que ter a inicial maiúscula. Explique com suas palavras o sentido de ingrato e de indiferente. Quer dizer o quê? Mal agradecido, né? Não se importa com os outros, ser insensível. São essas ideias. 5. Qual é a reação do bichinho quando o seu dono viaja e quando ele volta? A gente percebe quando o dono viaja, o gatinho fica miando, né? Chateado, sozinho. Quando ele volta, o que acontece? Alegria total. Ele começa a correr pela casa. É essa a resposta. 6. Na terceira estrofe, né? A quem se refere a palavra destacada, né? Ele buscando. Refere-se ao dono do gato. 7. Letra A. A que se refere ele nessa questão aí? Refere-se ao gato. B. E assim refere-se a quê? Esse assim refere-se à alegria do gato em correr pela casa, né? Quando o dono dele retorna. 8. Qual é o tema do texto? É justamente o comportamento do gato de estimação. Como você responderia ao título do poema e por quê? Gato é ingrato? Aí é pessoal, é a sua resposta, bacana? Texto 2, esses quadrinhos aí. Quem são os personagens da tirinha? A tartaruga, a princesa e o príncipe. Onde se passam as cenas? No campo, em uma floresta. Qual é a intenção da fala da tartaruga na primeira cena? Receber, né, um beijo da princesa e voltar a ser um príncipe. Essa é a intenção. Na primeira cena, que sentimento expressa a segunda personagem? Espanto, surpresa. 5. Letra A. O que significa esse smack? Significa o quê? Um barulho, né, de um beijo. E aí a B tá perguntando por que ele tá em tamanho alto. Porque foi alto, foi forte, né? Esse beijo. 6. Onde está o humor da tirinha? Está justamente de ser uma tartaruga e não um sapo. Normalmente, né, é um sapo, quando a princesa beija, vira um príncipe. Neste quadrinho, é uma tartaruga. Aí está o humor da história. O que você pode observar na expressão facial da princesa, na primeira e na última cena? Na primeira e na última cena, a princesa tem a mesma expressão facial, causada pelo espanto da situação tão diferente pela qual ela se encontra. Bacana? E aí a gente vem para matemática. A número 1 está perguntando qual é o menor número primo. Lembram aí da colinha? Então o menor número primo vai ser o 2. Isso aí. E aí pergunta, o número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. 3. Determine os 7 primeiros números primos. Aqui, ó. Só usar a colinha, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Os 7 primeiros, só que tá pedindo. Em relação a número 4, decomponha os fatores. E que a gente vê, ó, era só seguir ali, tá vendo? Então a gente fatora desta maneira, ó. Vou subir um pouquinho, vendo de baixo. É este o esquema. Copiem aí, colhem, tirem aí um print da imagem, voltem se quiserem. É esse o esquema. O livro está trazendo exemplos muito legais para a gente seguir. Na página 9, resolva as expressões a seguir. Opa, antes tem a página 8. Vamos na página 8. A letra A e a letra B, as expressões, ó.
E aí, o que eu fiz? Você também deve ter feito. Seguiu até mesmo as orientações do próprio livro, lembra? Primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a adição e depois a subtração. Aqui eu não tinha multiplicação, então eu parti para a divisão, tá? E aí eu achei o resultado. A mesma coisa na letra B. Eu segui lá o passo a passo que o próprio material nos orientou. Multiplicação, divisão, adição e depois a subtração. E aí achei o resultado. Em relação àquelas com as expressões, mesma coisa. Eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Essa aqui só tinha parênteses, graças a Deus. Só tinha parênteses. Mas na outra tava, ó, o samba do crioulo doido, tá vendo? Parêntese, entre colchetes, entre chaves. E aí eu fui fazendo o quê? Parêntese primeiro, depois o colchete, depois as chaves. E aí achei o resultado. Bacana? A mesma coisa na letra C. Fui seguindo lá, ok? E aí também tem as medidas de comprimento. Eu fiz aquele quadrinho, lembra? Então, ele queria saber o seguinte... Aqui, tá vendo? Eu segui, é só seguir mesmo as medidas de comprimento. Porque aqui na número 1 vai dar 100. Porque 80 mais 20 dá 100. Então, 100 centímetros. E quanto fica isso em metro? Então, ó, como eu vim pra cá, eu estou o quê? Eu tô vindo pra cá, então eu... divido. Então, 100 centímetros para metro fica o quê? 1 metro. E aí, ele quer saber também 9 quilômetros para metro. Sentido oposto. Então, eu vou o quê? Acrescentando zeros. Então, ó, 9 quilômetros para metros fica o quê? 9.000 metros. Tá vendo aqui? Eu fiz, ó, esse quadrinho ajuda muito vocês. Nessa que vai ajudar muito, né? Nessa questão de comprimento. Bacana? E aí vem a página 17. A primeira resposta pessoal é com você. A número 2 é o que viu Maia que lhe trouxe inspiração. Olhar para as luzes dos céus e ver, né, o avião. A número 3 é Maia, passageira. Abdias, o comissário, e Gilmara, comandante, ok? Gilmara, comandante, não é? Isso aí. Na número 4, resposta pessoal também. Número 5, Brasil, brasileiro. Japão, japonês. Estados Unidos, estadunidense ou norte-americano. França, francês. Canadá, canadense. México, mexicano, ok? Número 6. Você consegue perceber o motivo pelo qual Maia e Gilmara brigaram? Brigaram porque acham que uma está querendo mandar mais do que a outra na brincadeira. É por isso. E a 7 e a 8, pessoal. Tá bom? Então esses foram os resultados. Essas foram as respostas das atividades dessa semana. Um beijo e até segunda-feira com mais atividades.